Pessoal, será que tem alguém que ainda acredita no governo Lula? Será que ainda tem alguém que acredita nas coisas que o Lula fala? Bom, o Lula está se envolvendo cada vez mais aí com coisas meio obscuras, né? As quais ele criticava durante a campanha e está fazendo com que a mídia toda fique contra ele, comece a criticá-lo, né? A coisa está complicada. Agora ele promoveu um apagão de dados aí relacionados aí com emendas parlamentares, tá? E o pessoal da Globo News surtou. A Andréa Sadi, né, ficou surtada de raiva com as mentiras do presidente Lula. Ele que prometeu várias vezes aí promover, né, a lei de acesso à informação, né, fazer com que as informações pudessem chegar à população, né? Tudo que acontece no governo pudesse chegar à população. Ele que criticou veementemente o Bolsonaro por conta de alguns sigilos impostos pelo Bolsonaro durante seu governo, né? Agora está fazendo até pior do que o Bolsonaro, né? Ele decretou aí, você vai ver, um apagão de dados para que as pessoas não tenham acesso às informações. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, né? Vou mostrar os vídeos aí do pessoal da Globo News descendo a lenha no velhinho da picanha e vou mostrar também aqui a reportagem que saiu aí nos sites, né? Falando sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Se você puder deixar o seu comentário também, é muito bom, vai ajudar bastante com que o meu canal seja mais divulgado. Beleza? Então, pessoal, vamos começar por aqui, ó. Saiu aqui na revista Oeste, né, essa notícia dizendo que o governo Lula promove apagão de dados sobre convênios e emendas. O Ministério da Gestão retira do ar documentos sobre transferências e dificulta o rastreamento de recursos. O Ministério da Gestão e Inovação, MGI, promoveu um apagão de dados públicos ao decidir esconder os documentos que detalham convênios com estados, prefeituras e organizações não governamentais. A medida atinge também os repasses feitos por meio de emendas parlamentares. O valor total envolvido chega a 600 bilhões, ou seja, a medida, está aqui, a medida atinge também os repasses feitos por emendas parlamentares. Tá? Então ele está querendo esconder também os repasses das emendas parlamentares, né? Aí fala aqui, a pasta alega que seguiu um parecer da Advocacia Geral da União que trata da proteção de dados pessoais, mas a própria AGU diz que o texto não justifica a retirada dos documentos da plataforma. Transfere Gov. Segundo o órgão jurídico, não há impedimento para que essas informações permaneçam públicas. E aí saiu uma outra notícia aqui também dizendo o seguinte: o governo Lula cria novo orçamento secreto de 3 bilhões na saúde. Então, eles estão querendo proteger as informações, esconder informações sobre emendas parlamentares e, ao mesmo tempo, criaram um orçamento secreto de 3 bilhões na saúde. Lembrando que aqui a notícia falava em 600 bilhões aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo aqui fazer destacar, mas é 600 bilhões de reais aqui, ó, tá vendo? Eu tô passando o mouse aqui em cima, né? 600 bilhões de reais eles esconderam, né? Então, pessoal, a coisa tá ficando meio complicada aí pro governo Lula, porque realmente eles estão seguindo um caminho aí completamente contrário do que foi prometido durante a campanha, que era trazer à tona todos os dados aí, né, mostrar, ter transparência. O Lula prometeu muita transparência durante a campanha à eleição de 2022 e agora está fazendo tudo ao contrário. Agora vamos ver o pessoal da Globo News surtado aí com o velhinho da picanha. Vamos lá. A decisão do Ministério vai contra, claro,
o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí, durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o então presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do governo Bolsonaro, e o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou isso como tema ali, como vocês estão vendo. Aí, no plano de governo do presidente Lula, ele reforçou. Ele disse assim, ó, abre aspas, vamos reabrir o governo, resgatar a transparência e garantir o cumprimento da lei de acesso à informação. Felipe Matoso acabou de citar essa lei de acesso à informação tão importante para que a sociedade saiba o que está acontecendo com o seu dinheiro e com a gestão em vigor. Durante a campanha em setembro de 22, esse tema também foi destaque. Vocês estão vendo aqui, ó, o presidente Lula disse assim, qualquer coisa é sigilo de 100 anos, se eu ganhar, eu vou acabar com esse sigilo. E isso precisa ser investigado, se ele for honesto, como diz, não deve ter medo. Em maio de 23, já eleito, Lula afirmou que sem transparência não há democracia. A aspa dele está aqui para vocês, ó. Existe o Brasil de antes e o de depois da LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. A verdade é que sem transparência não há democracia. O acesso à informação, como direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. O governo Lula já negou o pedido feito via essa Lei de Acesso à Informação a respeito de gastos do Planalto com o uso do helicóptero presidencial e com a alimentação no Palácio da Alvorada. O governo negou, num primeiro momento, a lista de convidados para a posse de Lula no Itamaraty, que foi divulgada apenas depois da repercussão negativa. A gente também debateu bastante esse caso aqui. A justificativa à época foi risco à segurança do presidente e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Outro caso aqui listado pelo Globo foi uma negativa envolvendo as visitas dos filhos do presidente ao Planalto. O MP chegou a abrir um inquérito para apurar a suposta falta de transparência. São alguns desses casos aqui que a gente está acompanhando. E, Valdo, eu lembro bem também de receber a CGU aqui, o ministro da CGU, a respeito de uma das medidas iniciais do governo, que foi abrir o sigilo de coisas que tinham acontecido no governo Bolsonaro. Então havia uma expectativa de que seria um governo mais transparente também. Compreensível a decisão. André Sadi, você acreditou no Lula? O Lula sempre escondeu dados, sempre mentiu, sempre prometeu e não cumpriu. É lógico que ele iria continuar fazendo a mesma coisa, né? Olha para trás, é petrolão, é mensalão, ele nunca sabia de nada, né? Se fingia de bobo, né? Não é comigo, não sei de nada, é meu amigo, tudo era do amigo dele, ele não sabia de nada, sempre omitiu, nunca assumiu, né? Nunca fez uma meia-culpa com relação a todos os escândalos que aconteceram nos seus governos, né? Do PT, tanto dele como da Dilma, nunca assumiu responsabilidade de nada. É só discurso eleitoreiro, André Sadi. Você acreditou? Do Ministério da Gestão, inclusive porque a AGU também, em nota, né, ao jornal o Globo, disse que não havia impedimento ou determinação ou imposição para impor sigilo a contratos públicos, a acordos públicos. Isso é realmente uma contradição e um retrocesso no que diz respeito à necessidade de transparência pública. E eu, inclusive, Sadi, queria apontar a contradição. Só foi o que eu acabei de ler, né? Que o Ministério decretou o sigilo e a AGU diz que não havia necessidade desse sigilo, né? Ou seja, criando ali uma contradição entre o Ministério que criou o sigilo e a Advocacia Geral da União. Em relação a todo o debate que a gente atravessou praticamente metade do ano passado, que foi a determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em relação à transparência, rastreabilidade e eficácia. Acho que eram esses três pilares das emendas parlamentares. Então, não faz sentido. O executivo, né, é o ministério encarregado desse ponto, né, da gestão pública, impor sigilo, ou seja, tornar opaca, por fim, a transparência na questão das contratações públicas. Não tem confidencialidade quando é dinheiro público que está envolvido. Você, segundo a declaração que o Felipe citou, né,
do Ministério ao jornal o Globo, dizer que isso é para preservar os dados privados das pessoas, isso na verdade, digamos assim, legaliza a corrupção, né? Porque você não pode divulgar dado pessoal de quem está desviando dinheiro, então acabou, pendura-se isso, tira-se isso do Código Penal, de onde quer que tirar, da lei eleitoral e pratica-se. Não tem nenhum sentido você manter confidencialidade quando você está usando dinheiro público. O dinheiro público precisa ter todos os dados postos. Isso tem cheiro de Venezuela. Sem falar nesse evidente rompimento com os discursos de campanha, os discursos feitos em cima do palanque. É o que se esperava, transparência, porque já se achava que o governo Bolsonaro brecava muito o acesso à informação, e 19% é bastante. Aí quando você vê que os 2 primeiros anos do governo Lula se chega um pouco mais de 16%, como o Otávio disse, a diferença é constrangedora. É que não essa decisão. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né? Pessoal da Globo News inconformado e com a cara da André Sadia é impagável, né? Ela está com uma raiva danada, né? Porque o Lula enganou, né? Enganou realmente todo mundo, né? Prometeu uma coisa e está fazendo completamente diferente, né? E eles que defenderam o Lula esse tempo todo ficam com uma cara de tacho, né? Porque o que eles vão dizer, né? Que cara que eles vão, com que cara que eles vêm a público dar esse tipo de notícia, né? Eles que tanto defenderam Lula, o amor voltou, salvamos a democracia e toda essa papagaiada aí, né? E aí chega o Lula e faz um apagão de dados desse tamanho, né? E então realmente deve ser complicado para esse povo da Globo News vir a público e ter que confessar que o velhinho da picanha enganou todo mundo, né? E tá omitindo dados aí, fazendo tudo ao contrário ao que prometeu. Bom, é isso aí, pessoal. Nós continuamos aí, né, com o Lula. Não passa vocês já repararam que não passa uma semana sem explodir um novo escândalo, ou acontece alguma coisa, ou o Lula faz alguma besteira, ou o Lula fala alguma besteira, ou a Janja dá uma gafe violenta, comete. Então é uma coisa atrás da outra, né? Escândalos, erros do governo. O governo está afundando. Não tem jeito. Esse governo está chegando no fundo da fossa. Não podemos dizer que é fundo do poço, porque no fundo do poço tem água cristalina, é limpinho, né? Esse governo está realmente no fundo da fossa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E é isso daí. Se puder deixar o seu comentário também, eu agradeço muito. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom. Que Deus salve o nosso país. Até o próximo vídeo.